Eu convido a igreja a se colocar de pé nesta noite. Aleluia. Eu convido você a fechar os seus olhos e falar com o Espírito Santo de Deus, que já está aqui nesta noite. O que tem afligido o teu coração, o que tem afligido a tua alma nesta noite. Fala para o Senhor nesta noite, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele conhece o profundo e o escondido do meu coração e do seu coração nesta noite. E que a palavra que vem do coração do Senhor venha atingir os nossos corações nesta noite, porque a palavra dele não volta vazia. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós já louvamos, nós já engrandecemos, exaltamos o teu santo nome. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha sondar cada coração, que o Senhor venha sondar cada pensamento nesta noite. Papai querido, o Senhor conhece o deitar, o Senhor conhece o levantar, o Senhor conhece as aflições que cada um aqui tem passado, mas que nesta hora, Senhor, o Senhor venha abrir os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, e que a palavra, Senhor, que vem direto do coração do Senhor, venha para os nossos corações como cura, como restauração, como libertação e como salvação. Papai querido, que o teu servo que irá ministrar a tua palavra, que ele venha esvaziar dele mesmo, mas que a tua presença seja notória através da vida dele. Continua usando ele com a ousadia do Senhor, com a autoridade do Senhor. E eis-nos aqui, Senhor, fala com a tua amada igreja nesta noite, em nome de Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias nesta noite, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui reunidos para alimentar da palavra de Deus. Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. E o Senhor Jesus fica mais feliz ainda, porque cada vez que nós aproximamos para ouvir a palavra, nós estamos alimentando do pão da vida e da água da vida. Abram vossas Bíblias em Marcos 5. Marcos 5, 21. Marcos 5, 21. Marcos 5. Mateus, Marcos. Amém? Marcos 5, 21. Vamos navegar na palavra de Deus. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, juntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o a uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera.
Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga e quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitá cumi, que traduzindo é: menina, a ti digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Podeis assentar, em nome de Jesus Cristo. Melhor que um milagre na vida nossa é dois. Aqui nessa passagem existiam duas curas, dois milagres, mostrando para mim e para vocês, se nós tivermos fé no nosso coração, nós também servimos esse mesmo Jesus Cristo, que nada é impossível que Ele venha fazer nas nossas vidas. Existia um Jairo, um sacerdote, um homem que cuidava do templo, e naquele momento de angústia, pois a sua filha estava com a doença terminal, ele sai da sua grandeza, daquilo que era, e vai e se humilha diante dos pés do Senhor Jesus Cristo, querendo uma cura para a sua filha. E Jesus, todas as pessoas que o procuraram, que seguiram, Jesus sempre amparou a cada uma dessas pessoas. Jesus Cristo curou até pessoas que não eram judeus, eram gentios assim como nós. Mas no meio dessa passagem aparece uma mulher, e a palavra de Deus fala que ela havia 12 anos, ela estava doente, com fluxo de sangue, e que ela já havia gastado tudo que tinha com todos os médicos, e nada havia resolvido o seu problema. Mas quando nada resolve mais, quando o homem não consegue resolver mais, não esqueça que existe um Deus nas nossas vidas. Esse Deus é aquele mesmo Deus que abriu o mar vermelho para que mais de 1 milhão de pessoas passassem no seco. Se você tiver fé no coração, vai saber que tudo isso é verdade. Porque a palavra de Deus, ela é escrita por homens, mas inspirada por Deus. Se você tiver fé, você vai ter as duas coisas dentro do seu coração. Se você não tiver fé, você vai apenas ler e saber, e olhar e dizer, é apenas uma palavra. Mas com fé, essa palavra tem poder. Jairo vai à procura do Senhor Jesus Cristo naquele momento, e o Senhor Jesus parte para a casa dele, mas havia uma multidão apertando ele de todos os lados, porque Jesus já havia feito várias curas, vários milagres, e ao mesmo tempo pregando a palavra, e ao mesmo tempo transformando o coração de cada uma daquelas pessoas, porque o verdadeiro sentido da palavra de Deus é transformar o nosso coração. Por isso o Senhor Jesus anda naquela maior humildade, mostrando para os seus discípulos, eles observando, aprendendo. Naquele momento também estava caminhando Mateus e os outros, mas se você nota lá na frente, quando vai entrar para fazer a cura, entra apenas Pedro, João, Tiago e Jesus. Por quê? Porque Jesus ia fazer um grande milagre, ia ressuscitar, e precisava de pessoas que tinham fé no coração. Mostrando para mim e para você, a fé na nossa vida, no nosso coração, ela vem na caminhada. Quando o povo é tirado do Egito, durante 400 anos numa escravidão, e colocado num deserto, depois de 75 dias, aquele povo quer voltar para a escravidão, porque no deserto é que nós vamos conhecer a Deus, quem é Ele de verdade, porque é na dificuldade é que Deus opera no meio de nós. É por isso que pessoas, quando têm coisas materiais, não procuram a Deus.
apenas procuram quando um ente querido está morrendo, está passando por dificuldade, um acidente, aí ele vai procurar, mas ele vai barganhar com Deus, e com Deus você não barganha. Talvez esse Jairo estivesse ali naquele momento para barganhar com o Senhor Jesus, porque a sua filha estava num caso terminal, mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, conhece o coração de cada um de nós, e a partir do momento que você se aproxima e você ouve a palavra, Ele vai transformando a vida de cada um de nós. Em Atos dos Apóstolos 16, 22, a palavra de Deus fala assim, Atos 16, por que aquela mulher do fluxo de sangue apareceu no meio dessa história? Atos 16. Atos 16, olha que interessante, olha como a nossa fé é construída. Atos 16, 22. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muita açoite, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Essa diferença do povo que tem Deus no coração, ele sabe que tudo que Deus faz, o caminho que Deus nos guia, nos mostra, tudo nós fazemos a vontade dele. E se Silas e se Paulo estavam aqui nessa condição, se eles tinham apanhado desse povo, é porque Deus tinha um propósito na vida deles, mas Deus não revela no momento. É por isso que a palavra de Deus fala que tem que ter fé. É por isso que o povo, quando sai do Egito e quando ele entra no deserto, começa a murmurar e querer voltar para trás, porque a fé é trabalhada com tempo, tem que ter determinação e vontade, e Deus vai nos mostrando isso. Aqui nesse momento, Paulo já estava tendo esse conhecimento, ele já tinha tido encontro com o Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco. Paulo, porque me persegue? E ele disse, quem está falando sou eu, Jesus, você está perseguindo o meu povo, os cristãos, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E naquele momento, a fé trabalhada dentro do coração de Saulo, mas ele demora mais 10 anos para saber como que Deus opera nas nossas vidas, mostrando para nós, o conhecimento leva tempo. Todos esses grandes homens, os apóstolos, os discípulos, que se transformaram em apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, todos esses grandes homens tiveram uma caminhada, um amadurecimento, através da palavra do Senhor. Aqui nesse momento, Paulo e Silas estavam pregando o Evangelho, e porque uma mulher que fazia adivinhações, falou que os homens de Deus Altíssimo estão aqui no meio de nós, Paulo repreende naquele momento, e ela para de ter adivinhações, porque o poder de Deus é ilimitado. E aí eles são açoitados porque estavam pregando o Evangelho. E às vezes nós pregamos o Evangelho aqui, com toda essa calmaria, e às vezes nos murmuramos disso. Naquela época, quando se pregava o Evangelho, apanhava, era castigado, mas eles continuavam, levantavam e continuavam pregando, porque o mais importante é salvar almas para o Senhor Jesus. E depois que são colocados no cárcere, ao invés de murmurar e dizer, por que nós estamos aqui nessa situação? Não fizemos nada para estar nessa condição aqui, nesse lugar escuro, frio, ainda preso. Mas Deus tinha um propósito, e era dentro daquele presídio, porque eles tinham ali dentro para salvar a alma daquele carcereiro. É assim que Deus faz nas nossas vidas. Às vezes nós não entendemos o verdadeiro sentido da palavra, mas com o tempo, o amadurecimento e a caminhada, nós vamos entendendo o verdadeiro propósito de Deus, e nada é impossível para Ele. E naquele momento que eles estavam presos, começam a louvar a Deus dentro das cadeias. E o que acontece? Elas quebram, mostrando que ninguém coloca um homem de Deus onde ele não queira que esteja, e se colocar, ele quebra as cadeias, porque nós somos livres de verdade. Jesus Cristo disse, eu lhes dou a minha paz, não a dou como o mundo dá.
E depois que quebraram aquelas cadeias, a palavra de Deus fala assim: e tirando para fora disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em casa, em sua casa. O propósito de Paulo e Silas estava ali dentro daquele presídio, salvar a alma daquele carcereiro. E eles cumpriram isso. Não olharam para a dificuldade, mas quando foram colocados no momento mais difícil da vida deles, eles glorificaram a Deus e disseram: Deus, obrigado por nós estarmos aqui, vamos glorificar o teu nome. E ali as cadeias foram quebradas. Jairo naquele momento, com uma pressa danada para que Jesus chegasse logo à sua casa, porque a sua filha estava doente em fase terminal, e o povo apertando Jesus, e o povo comprimindo Jesus, e aparece uma mulher e toca em sua orla. Há mais de 12 anos ela estava com essa doença, e quando ela fica sabendo que um tal Jesus estava curando pessoas, adivinha o que acontece na vida dela? 12 anos nesse sofrimento, ela corre para receber a bênção do Senhor. Mas existia um problema: as pessoas com fluxo de sangue naquela época não podiam nem encostar nas outras, não podiam se aproximar. Existia um lugar onde elas ficavam escondidas ali, guardadas, fora do pátio. Mas ela não olhou para nenhuma dessas dificuldades, ela olhou para a fé: se eu encostar na orla, simplesmente encostar, eu serei curada. Jesus Cristo não vai nem ver, não vai nem perceber. E quando ela encosta, Jesus já percebe que algo saiu dele. Porque a cura em nossas vidas está dentro de nós, é a fé, depende de cada um de nós. E essa fé é construída através de grandes homens de Deus que andaram com ele, desde lá do começo até aqui nesse lugar, porque também fazemos parte desse povo. E Jairo estava ali junto, e ele sabia da doença dessa mulher, porque estavam na mesma cidade. Quando ele olha isso acontecer, a fé dele começa a crescer também, porque talvez quando ele foi procurar, ele queria apenas que Jesus fosse, talvez não fosse fé, fosse o medo de perder a sua filha. E Jesus falou: eu vou te mostrar como é que a fé cresce dentro do seu coração. É a partir desse povo que anda tendo fé de verdade. E quando ele vê o milagre acontecer na vida daquela mulher que todos conheciam, provavelmente ele falou: vai salvar a minha filha, vai salvar a minha filha também, porque salvou ela. E aí chega a notícia para ele que ela já havia perecido. E Jesus fala o que para ele? Tenha fé. A mesma coisa ele fala para nós aqui. Em Êxodo 5:6, a palavra de Deus fala assim, Êxodo 5:6. Êxodo 5:6. Vamos lá para o povo que estava no Egito. Como que Deus opera no meio de nós? Êxodo 5:6. Portanto, deu ordem em Faraó naquele mesmo dia aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, mas fizestes ontem e anteontem, vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis conta dos tijolos que fizeram ontem e anteontem, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos, por isso chamam dizendo: vamos, sacrificamos ao nosso Deus. Moisés é levantado por Deus no tempo de Deus, demora mais de 84 anos para que isso acontecesse, para que ele chegasse aqui de volta. A fé implantada no coração dele, ele volta ao Egito. Arão abraça essa causa e começam a pregar a palavra para Faraó, dizendo para que ele libertasse aquele povo, para pregar culto no deserto. Assim como Jairo naquele momento vê aquela mulher com aquela fé grandiosa, sabendo que aquela mulher não podia estar no meio daquele povo, e ela avança, porque o crente anda sempre para frente, buscando a palavra, o conhecimento, para que a fé continue crescendo dentro de nós. A partir daquele momento que aquele povo, Moisés entra dentro do Egito,
se deparando com o próprio faraó, o povo ouve falar e fala: aquele Moisés voltou. Aquela criança que foi jogada no rio, a qual nós acreditávamos que depois foi embora, e nós perdemos a nossa esperança que ele ia nos libertar dessa escravidão, ele voltou. E ele está junto com o faraó e o nosso Deus e seu irmão Arão. Mas o que acontece é que quando eles voltam pregando a palavra, o faraó aperta o serviço dos escravos, não dando palhas para eles fazerem o tijolo. Porque cada vez que nós nos afastamos do mundo, o mundo quer nos segurar, nos prender, para que nós não andemos sob a palavra de Deus. Mas lembre que a partir do momento que você começa essa caminhada, Deus protege vocês e cada um de nós. A partir do momento daquela fé de Moisés e toda aquela história que aquele povo conhecia, aquele povo começa a acreditar. Porque para Deus tirar aquela nação de dentro do Egito, aquele povo tinha que acreditar em Deus também. E para aquele povo acreditar em Deus, eles tinham que olhar alguém que estava se entregando a própria vida naquele momento, para que eles fossem salvos. E se Moisés e Arão estavam fazendo, é porque existia um Deus por detrás deles, fazendo a obra. Assim é nas nossas vidas. Talvez no começo comece com curiosidade, mas depois você vai sendo envolvido pela palavra e sendo transformado de fé em fé, de glória em glória. E a partir das 10 pragas, isso demorou mais de um ano, aquele povo começa a acreditar e sai em pé, com a cabeça erguida, sabendo que um Deus zeloso estava cuidando de cada um deles. E os milagres aconteceram na vida desse povo. O mesmo acontece na vida de Jairo. E os discípulos que estavam ali ao redor, vendo tudo aquilo acontecer, e toda aquela multidão, mostrando para mim e para você, que para nós aproximarmos do Senhor Jesus, vai haver sempre dificuldade, vai haver um povo ao redor do Senhor Jesus, vai haver um povo dizendo: não vai, isso não vai dar em nada, mas lembra que a palavra é verdadeira e é poderosa. Basta você olhar no coração das pessoas que estão de verdade fazendo o evangelho, entregando, simplesmente para que vocês cresçam espiritualmente e venham entender o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Em 1 Samuel 17, a palavra de Deus fala assim, 1 Samuel 17, como a fé cresce no nosso coração. 1 Samuel 17, 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul, teu servo: apacentava as ovelhas de teu pai, e vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais a Davi: o Senhor me livrou da mão de leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Fé, fé no coração. Existiam vários soldados ali, e eles estavam com medo de Golias. Todo mundo conhece a história de Davi, matou Golias. Mas o que talvez vocês não saibam é que Davi era uma criança, um jovem. E Davi, a partir desse momento, ele mostra o que é ter fé de verdade. Fé quando você enfrenta dificuldades e obstáculos, a qual muitas pessoas não chegariam nem perto, confiando em Deus. Porque o crente de verdade, ele não confia na sua força. Nós não confiamos na força que temos, nós confiamos no Deus que nós temos, que nós servimos. E quando confiamos nele, ele abre porta que ninguém fecha, e fecha a porta que ninguém abre. Davi foi ungido, foi o último a ser procurado na casa de Jessé, seu pai. Samuel chega naquele determinado momento e vai ungir o mais forte, o mais alto. E Deus fala para Samuel: eu não olho como olha os homens que olham por fora, eu olho dentro do coração das pessoas. É dentro do coração das pessoas é que está a fé, força de vontade, determinação, amor à obra.
E aí eu vou operando na vida de cada uma dessas pessoas. Por isso, enquanto todo aquele exército estava com medo de Golias, Davi chega na maior simplicidade e olha para Deus. E quando ele olha para Deus, o gigante some, porque nada é maior do que Deus. Lembra disso? Nada é maior do que Deus e ao mesmo tempo ele cabe dentro do seu e do nosso coração. É mistério. Tem que ter fé para continuar essa caminhada e aprendendo que Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. E a partir do momento que Davi consegue vencer esse obstáculo, a fé daquele povo em Deus cresce. A fé é trabalhada através de grandes homens que Deus vai operando na vida deles e fazendo com que outras pessoas também entrem nesse caminho e continuem caminhando. Davi foi perseguido, mas continuou com Deus lutando. Cada vez que ele era perseguido, mais ele ficava forte. Porque como está lá em finalzinho de 2 Coríntios, a palavra de Deus fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, quando nós estamos fracos, nós estamos fortes. Em 1 Coríntios 1, 21, a palavra de Deus fala assim, 1 Coríntios 1, 21. 1 Coríntios 1, 21. Olha que bonito. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, o que nós estamos fazendo aqui hoje. Ninguém conheceu a Deus pela sua própria sabedoria. Deus se revelou a cada um de nós, assim como o Senhor Jesus foi atrás de cada um dos discípulos, Pedro, João, André, Tiago, Mateus, todos eles. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Davi, uma criança vencendo um gigante. E se você olhar na história, você vai ver tudo isso. O Moisés, o menino jogado no rio, depois ele retorna e vai atrás do homem mais poderoso daquela época, do país mais poderoso que era o Egito. Mas ele não vai sozinho, porque quem anda com Deus nunca estará sozinho, lembra disso. Um Saulo de Tarso que perseguia uma igreja, em determinado momento ele tem um encontro e passa a ser perseguido pelo próprio povo a qual ele andava junto. Porque Deus muda as nossas vidas, nossos caminhos. Deus coloca alegria no nosso coração em momentos de dificuldade. Ele coloca coragem em momentos de medo. Ele coloca determinação no momento que a gente às vezes quer desistir dessa caminhada. Foi assim na vida desses grandes homens. Ou você acha que Noé, quando estava construindo aquela arca, mais de 20 anos já, você acha que o povo não parava perto dele e falava, para com isso, não vai dar em nada, não está chovendo. Mas a palavra de Deus falava dentro do coração dele, falava, continua construindo, porque eu estou nesse negócio. Assim ele fala para cada um, eu também estou aqui nesse negócio. Continua buscando, que eu continuarei operando na vida de cada um, como eu tenho feito, e vou fazer muito mais grandiosas coisas na vida de cada um de vocês. Mas tem que ter essa fé de Jairo, não porque a filha estava doente. E se for também, que problema tem? Ele encontrou Jesus, foi o caminho a qual ele chegou próximo a Jesus. E quando ele chega, qualquer um de nós chegamos a Jesus, Jesus tem resposta às nossas perguntas. Jesus tem cura às nossas doenças. Ele tem alegria nas nossas tristezas. E continuará tendo sempre, porque Ele é o autor da fé. Em Mateus 14, nós já estamos terminando, 14, 25, a palavra de Deus fala assim, Mateus 14, 25.
Mateus 14, 25. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Está vendo porque Pedro foi com Jesus à casa de Jairo? Porque Pedro tinha começo de uma fé no coração. Pedro, João, Tiago, todos esses grandes homens largaram o que estavam fazendo para seguir a Jesus. Largar para seguir a Jesus é continuar caminhando na fé, e ela vai crescendo dentro do nosso coração, e nós somos guiados através dessa palavra. Por isso que Jesus leva eles. E quando aquela mulher toca na orla do Senhor Jesus Cristo e é curada, a fé de Jairo cresce. E quando eles vêm falar que ela não precisa mais levar Jesus lá, porque ela já morreu. Para de tomar o tempo do mestre e vamos voltar. Mas Jesus olha para ele e fala: tenha fé. Tenha fé que eu faço mais do que isso que você viu fazendo aqui. E aí ele acreditou. Acreditar é isso que nós estamos fazendo aqui, reunidos para ouvir essa palavra, nos alimentar dela. A semente nunca volta vazia. A palavra de Deus plantada dentro do nosso coração, ela vai fazer sentido. Talvez hoje não, mas amanhã talvez sim, ou depois da manhã, porque a palavra de Deus é infinita. O tempo para ela não existe. Uma pregação de muitos anos atrás curará pessoas aqui hoje, da mesma maneira que curou a filha de Jairo. Por isso Jesus leva esses grandes homens, porque a fé estava crescendo no coração deles. E para terminar, em Marcos 5, 39, a palavra de Deus fala assim, ó, Marcos 5, 39. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Quando Jesus Cristo dá a palavra que ia ficar tudo bem, o povo riu, zombou de Jesus Cristo. Jesus passou a vida inteira no ministério dele, as pessoas não acreditando, perseguindo, mas Jesus continuava sempre avançando, mostrando para mim, para vocês e para cada um de nós aqui, continuarmos com essa fé e continuarmos caminhando sempre para frente com o Senhor Jesus, porque quando nós caminhamos sob essa palavra, nós estamos caminhando com Ele, da mesma maneira que os discípulos andaram. Vocês lembram quando um dos discípulos não acreditaram, falou: eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou se eu tocar nas feridas, que era Tomé? Aí Jesus fala para ele: sim, você acreditou porque você tocou. Bem-aventurado aqueles que creem sem nunca ter tocado. Esses bem-aventurados somos nós que estamos aqui, sob essa mesma palavra. E porque Jairo acreditou, e porque Jesus construiu a fé de Jairo através da fé daquela mulher do fluxo de sangue que tocou na sua orla, ele, mesmo sabendo que a sua filha já tinha morrido, ele continuou com Jesus. Jesus entrou dentro da casa dele e fez o milagre. E ele continuará fazendo esses milagres, porque nós estamos aqui crendo também na palavra do Senhor. Amém? Eu agradeço essa rica e maravilhosa oportunidade, que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração, continuar transformando, porque o verdadeiro sentido da palavra de Deus é nos levar para a vida eterna, e para levar para a vida eterna é uma caminhada gloriosa junto com Deus, e por isso eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém? Quem precisa de oração? Amém. Vamos colocar de pé, né? Vamos
unirmos a nossa fé nessa noite. Vamos apresentar a vida dos irmãos que não puderam vir, da irmã Tatiane, né, que não pôde vir, da Nathalie, da irmã Josi, da irmã Silvana, que está escutando o culto ali pelo celular. Que o Senhor venha alcançar, né, trazer a cura, a libertação e a transformação. Levanta sua mão para o alto. Soberano Deus e eterno Pai, Papai querido, nós unimos a nossa fé e levantamos a nossa mão para o alto, de onde vem o nosso socorro. Papai querido, e nós nesta noite, nós clamamos pela vida da irmã Tatiane, da irmã Silvana, da irmã Nathalie, da irmã Josi. Alcança a Aline também ali no Mato Grosso, Senhor, que o Senhor venha alcançá-los nesta noite. Papai querido, alcança com a tua cura, com a tua libertação, com a tua restauração. Papai querido, que da mesma forma, ó Pai, que o Senhor fez um milagre na vida da filha de Jairo, que o Senhor venha fazer um milagre na vida de cada um deles nesta noite, ó Pai, nós te pedimos. Nós também apresentamos a vida dos irmãos que estão aqui conosco nesta noite, que o Senhor venha fazer também um milagre, venha entregar, Senhor, o desejo do coração de cada um deles nesta noite. Nós apresentamos os irmãos que nos ouviram, Pai, cada um que estava ouvindo o culto, que da mesma forma o Senhor venha trazer o milagre, a libertação, a restauração na vida de cada um deles. E nós apresentamos, Senhor, a semana que se inicia, nós apresentamos os nossos locais de trabalho, que desde já, Senhor, venha, Papai querido, lançar por terra toda afronta, todo levante, toda perseguição, que o Senhor venha lançar por terra em nome do Senhor Jesus, mas que a capacitação do Senhor venha estar sobre as nossas vidas, e tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência, e aonde plantarmos a planta dos nossos pés, que venha ser abençoado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Papai querido, abençoa os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, abençoa com as bênçãos sem medidas do Senhor. Papai querido, apresenta os irmãos, ó Pai, que vai voltar para casa, que o Senhor venha levá-los, ó Pai, debaixo das tuas mãos santas e poderosas, livrando do homem sanguinário, fraudulento, Papai querido, e do acidente. Nós te pedimos e nós te louvamos, ó Pai, por estarmos aqui, reunidos nesta noite, para ouvir a tua palavra. Papai querido, obrigada por este momento na tua presença, em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus.